Olá pessoal, eu sou o professor Fábio Moraes e nós estamos aqui para a nossa quinta aula do nosso curso de gestão da MT Thompson e da Oficina do Saber. Eu gosto muito de relembrar que esse curso ele vai ser distribuído em 5 módulos e cada módulo tem 10 aulas. Essas aulas elas têm uma conexão e é importantíssimo você fechar o primeiro módulo para passar para o segundo. Isso vai dar uma liga de tal maneira que na medida em que você for estudando junto com a gente e aplicando na prática na sua oficina, você vai começar a ter resultados fantásticos. Pode ter certeza disso. É uma coisa que eu vivo o dia inteiro, que eu vivo o mês inteiro e que eu vivo o ano inteiro. Então pode acreditar, porque nós estamos no caminho certo de fazermos uma boa gestão. E nessa quinta aula, eu gostaria de abordar, junto com vocês, um assunto que é de extrema importância nesse processo nosso. Na aula passada, eu falei de melhorarmos a qualidade do atendimento ao nosso cliente. Nessa aula, eu quero falar sobre como podemos vender mais. Como podemos vender mais para os nossos clientes. Antes de falar de como podemos vender mais, eu não poderia deixar de falar que o país vive uma crise econômica e política. Todo mundo já sabe disso, não é verdade? Só que nós temos que pensar se nós queremos que essa crise fique lá fora ou dentro do nosso negócio. E isso é uma decisão pessoal, não é uma decisão coletiva. Eu, como dono, tenho que decidir se eu vou deixar essa crise chegar no meu negócio ou não. É óbvio que a crise pegou todo mundo, de uma maneira generalizada. Por isso, é extremamente importante eu dividir com toda a minha equipe, porque eu não vou falar mais funcionário. Antes dessa aula, antes das nossas aulas, você tinha funcionários. Hoje eu tenho certeza que você tem equipe. Eu preciso dividir com a minha equipe que as coisas lá fora estão difíceis e que aqui dentro também estão. Fábio, o que tem a ver eu falar que lá fora as coisas estão difíceis e que aqui dentro também estão, com vender mais para os meus clientes? Tem tudo a ver. Porque primeiro eu preciso conscientizar toda a minha equipe produtiva e administrativa de que as coisas não estão tão fáceis como estavam no passado. Que o preço da gasolina subiu, que o preço da escola subiu, que o preço do supermercado subiu, que o remédio subiu, que o preço das peças que eu compro subiram. Uma peça que eu comprava há um ano atrás por um valor, hoje eu pago mais pela mesma peça. Que o custo da água da oficina subiu, que o custo da energia da oficina subiu. Eu preciso conscientizar meus funcionários disso. E mais, ao conscientizá-los disso, eu preciso conscientizá-los também de que eu tenho a necessidade de vender mais. Mas que eu sozinho não vou conseguir vender mais. Que eu preciso da ajuda deles. Que eles, funcionários, vão ter que me ajudar a vender mais. Opa, eu vou vender mais. Mas como eu vou vender mais? Se a crise pegou todo mundo e inclusive o dono do carro. Porque antes, o dono do carro vinha na sua oficina, levava o carro na sua oficina para fazer um determinado serviço e acabava fazendo uma série de outros serviços. Hoje em dia, o dinheiro que está no bolso do dono do carro diminuiu. E como o dinheiro que está no bolso do dono do carro diminuiu, ele vai segurando o máximo que ele puder. Por isso, a importância e a necessidade de todas as pessoas da sua equipe entenderem que eles precisam mudar a forma de abordagem. Que eles precisam entender que o seu cliente, que o dono do carro, tem menos dinheiro no bolso. Então vamos lá. Qual que é a nossa regrinha básica de hoje dessa nossa aula?
A regrinha básica de hoje são duas. A primeira é o seguinte: todas as vezes que um cliente entrar na minha oficina, eu jamais vou oferecer algum serviço para ele na hora errada. Que é o que acontece hoje. Nós oferecemos um serviço adicional para o nosso cliente do jeito errado e na hora errada. Então, como que nós vamos fazer? O cliente entrou na sua oficina. Se ele chegou na sua oficina falando que o carro está com algum barulho, você vai pôr no elevador, você vai dar uma volta com ele. Quando você tiver ideia do que é, você vai passar um orçamento para ele. Olha, o serviço do seu carro, eu vou ter que fazer isso, pode até ser que apareça mais alguma coisa para fazer na hora que eu for mexer no carro, mas a princípio eu acho que é isso. E aí, depois que eu passar o orçamento para ele, e vale uma ressalva aqui, muitas vezes eu não consigo passar o orçamento para ele na hora que ele está ali. Muitas vezes eu vou precisar falar assim, olha, deixa o carro aqui que eu vou examinar. Então, mesmo quando ele deixa o carro sem saber o orçamento, eu ainda assim não devo passar nada de adicional, de serviços adicionais para ele. Eu vou fechar o orçamento dele e eu vou ligar se ele não estiver na oficina, ou eu vou falar pessoalmente com ele se ele estiver na oficina aguardando eu fazer o orçamento do carro. E vou falar com ele o seguinte, olha, ô fulano, o serviço que tem que fazer no seu carro é tal e vai custar tanto. Se for por telefone, a mesma coisa. Até agora eu não ofereci nada de serviços adicionais para ele. Depois que ele aprovar o serviço, ele vai falar assim, olha, ô Fábio, pode fazer o serviço. Ok. Depois que ele aprovar o serviço, eu vou no carro, mando o pessoal fazer o serviço e a partir deste momento eu volto no cliente ou ligo novamente para ele para oferecer alguns serviços adicionais. Quais serviços adicionais? Nós temos dois caminhos. O primeiro é que enquanto o seu mecânico estiver identificando o problema que foi solicitado, ele já vai avaliar outras coisas, outros serviços do carro. Ele vai avaliar se a pastilha está boa, se o amortecedor está bom, se o óleo não está precisando trocar, se a água do radiador está limpa, se não vai precisar trocar a água e colocar um aditivo. Ele vai olhar se o pneu não está comendo só de um lado, se não está gastando só de um lado. Ele vai olhar algumas outras coisas que você, proprietário da oficina, vai passar para ele, na mão dele, do seu mecânico. Então, o seu mecânico não vai fazer o que está na cabeça dele. O seu mecânico vai fazer o que você vai determinar para ele fazer, que é o tal do checklist. Por isso, nós precisamos ter um checklist completo, e o checklist é um dos assuntos de uma próxima aula nossa. Então, eu não vou me deter agora muito nele. O importante é você saber que o seu funcionário, enquanto estiver avaliando o problema principal daquilo que levou o carro na oficina, ele já vai ticando, já vai levantando, já vai examinando aquilo que o carro tem e que precisa de algum tipo de reparo. Mas você, lembre, você não vai passar isso no orçamento inicial. O orçamento inicial é para identificar aquilo que o carro chegou na sua oficina. Por exemplo, o carro está com barulho e aí você identifica que é o caucho do motor que está com problema. Ok, você vai passar o orçamento do caucho do motor. O cliente vai autorizar esse serviço. Somente depois é que eu volto no cliente, que eu faço contato novamente com o cliente para oferecer algum serviço adicional. Gente, vocês não sabem como que isso faz toda a diferença. Porque quando eu volto, eu posso oferecer para o meu cliente outras coisas que fazem parte do meu checklist. Quer ver um exemplo simples? Eu posso tirar a palheta do carro, pegar a palheta,
levar até o meu cliente, se ele estiver na oficina, e se ele não tiver, eu vou ficar com ela na mão, conversando com o meu cliente no telefone, e vou falar com o meu cliente da seguinte maneira: ô fulano, imaginando que o seu cliente esteja na oficina, eu vou falar assim: fulano, olha, eu já estou fazendo todo o serviço no seu carro, e eu fui dar uma olhada e vi que a borracha da palheta está seca, está ressecada. Ela até funciona, mas se você começar a usar muito o seu limpador, você vai começar a marcar o vidro do carro. E aí, se uma hora você estiver dirigindo à noite e estiver chovendo, a sua visibilidade vai ser reduzida. A troca dessa palheta aqui custa R$50, R$40, você que vai determinar o preço da palheta. Se você abordar o seu cliente dessa maneira, ou melhor ainda, se você preparar o seu funcionário para abordar o cliente dessa maneira, você vai ver que o índice de conversão para aceitar a troca da palheta é muito alto. Se você atende 7 carros por dia e trabalha 22 dias por semana, nós estamos falando que você atende mais ou menos 150 carros por mês, um pouco mais, um pouco menos. Imagine que 50% desses carros que vão na sua oficina troquem a palheta. E se cada palheta custa R$50, nós estamos falando algo em torno de 75 carros. Não é isso? Então, 75 carros vezes R$50, quanto que não aumenta isso no seu faturamento? E aqueles que não quiserem a palheta, você vai oferecer o filtro de combustível, o filtro de ar, a limpeza do ar-condicionado, a higienização dos bancos, principalmente se forem de couro. Você tem uma série de serviços. O grande problema nosso hoje é que nós oferecemos o serviço na hora errada. E essa aula nossa hoje é para termos o cuidado e a atenção de oferecermos o serviço na hora certa, do jeito certo, com a abordagem correta. E a segunda regrinha que nós vamos ter aqui, que eu tinha falado de 2 regrinhas. A segunda regrinha é que nós não vamos oferecer uma coisa ou um serviço ou a troca de uma peça para o nosso cliente se realmente não precisar fazer. Vou dar um exemplo. Você vai trocar o amortecedor e você tira o pneu do carro. E aí você identifica que a pastilha está com meia-vida. O seu mecânico tem que passar para o seu consultor, para o seu orçamentista ou para você que a pastilha está com meia-vida. E você não vai empurrar uma pastilha nova para o seu cliente. Você vai chegar no seu cliente e falar assim: vamos imaginar que eu seja o seu cliente. Você vai falar para mim assim: ô Fábio, a pastilha sua está com meia-vida, ela ainda dá para rodar mais X quilômetros, mas olha, daqui a 2 meses, 1 mês, 3 meses, você volte aqui na minha oficina que eu vou trocar a pastilha para você. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o meu cliente a cada dia confiar mais em mim, naquilo que eu falo. Então, na aula de hoje, nós temos 2 regras para começar a implantar de imediato em nossa oficina, e por isso que esse curso tem 5 módulos e cada módulo tem 10 aulas, porque a cada aula vocês vão ter algumas regrinhas, alguns procedimentos para estar implantando na sua oficina. Isso é gestão. E as nossas 2 regrinhas de hoje são as seguintes. A primeira, só para relembrar, a primeira: oferecer os serviços adicionais na hora certa, no momento certo. Antes de oferecer o serviço, reunir algumas vezes com os nossos funcionários para mostrar para eles que o dinheiro do bolso do dono do carro diminuiu. Por isso eu preciso saber oferecer melhor. E segunda regrinha, segundo procedimento: transmitir para o meu cliente confiança. Eu quero que o meu cliente confie em mim, dono da oficina, e confie nos meus funcionários. Por isso, ele vai confiar na minha oficina. Faça isso.
Aplique esse tipo de gestão na sua oficina e você vai ver que rapidamente você vai conseguir aumentar o faturamento da sua oficina, porque você está vendendo mais serviço, mas você está vendendo serviço na hora certa, do jeito certo. E mais do que isso, você está conseguindo cativar, trazer o seu cliente para você. Você está conseguindo fazer com que o seu cliente lembre de você na hora que ele precisa. Isso se chama proximidade. Mas eu só consigo isso com regularidade. Ou seja, fazendo isso com todos os meus clientes. Com todos, sem distinção. Muito bem, pessoal. Estamos encerrando nossa 5ª aula. Um grande abraço e vamos nos encontrar daqui a pouco na nossa 6ª aula do primeiro módulo do nosso curso de gestão da Oficina do Saber e da MTE Thompson. Um grande abraço e até logo!